Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui para compartilhar mais um dia, mais uma porção da Palavra de Deus para a tua vida. E hoje, mais um vídeo com um tema solicitado por vocês nos comentários. E já aproveitando esse gancho, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e se inscrever aqui no canal. Eu sei que vocês já estão cansados de saber que me assistem aqui, mas isso é importante para que o YouTube entregue mais a mensagem. Quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que esse canal é relevante e entrega a mensagem da palavra de Deus para mais pessoas. Sei que é chato toda vez que a gente faz vídeo ter que falar desse tipo de coisa, mas é importante para mim, você me ajuda, né, a continuar fazendo conteúdo aqui para esse canal. Então hoje eu quero falar de um tema que todo mundo tem pedido para mim nas minhas redes sociais. Você que ainda não me segue, @janalisboas e @placechurchoficial. É o meu Instagram pessoal, onde eu compartilho muito conteúdo, tento responder todo mundo. Enquanto eu puder, eu vou continuar respondendo. Eu abro caixinha lá, todo mundo pergunta, tira dúvida lá. E eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Então me segue lá no Instagram. E também segue o Instagram da Place Church, que é a minha igreja, a igreja que o Senhor, pela infinita misericórdia, concedeu a mim e ao meu esposo para que a gente cuidasse nessa terra desse rebanho de ovelhas que é do Senhor. E nós temos feito um trabalho muito legal lá, e se você quiser assistir os nossos cultos às quintas e domingos, fica disponível aqui no YouTube. E é uma bênção, as palavras têm sido poderosas, eu sei que vai abençoar a vida de muita gente. Então hoje, esse tema que todo mundo tem solicitado pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu já conheço Jesus, amo Jesus, minha vida é dele, mas eu não consigo me firmar, mas eu não conheço Jesus ainda. Como conhecê-lo, como viver o que a senhora viveu em Deus, como fazer isso. E eu vou contar um pouquinho antes de entrar no texto que está em Mateus capítulo 25, nós vamos ler o versículo 35 já para você ir abrir na sua Bíblia, mas eu vou explicar algo da minha vida aqui para você poder entender. Quando você vem de uma religião de matriz africana, que é o meu caso, né? Eu vim da Umbanda, vocês já estão cansados de saber. Se você acompanha o canal, pelo menos você já tem essa informação. Quando você nasce dentro de uma religião de matriz africana, você automaticamente já nasce servindo a uma entidade. Nasce servindo. E como assim servindo? Literalmente servindo. Quando aquela entidade ela está manifestada, você pega água, você pega charuto, você pega cinzeiro, você pega, enfim, o que for que aquela entidade necessitar, você está ali para servir. E esse cargo, né, tem um nome, mas não acho relevante falar aqui agora. Mas quando você serve dentro, você nasce dentro dessa religião, automaticamente você já vem com o serviço ali embutido dentro de você. A questão hoje é que dentro da igreja, e aí eu falo como pastora, nós vemos muito crente esquenta-banco, né? Que é o famoso crente banco. Aquele crente que chega, ouve a palavra, sai e vai embora. Esse cristão, tá? Ele não é bem visto aos olhos de Deus. Como assim? Né? A Bíblia fala que a gente veio para servir, né? O Filho do Homem não veio para servir. Olha o que o texto diz. O Filho do Homem é o Filho de Deus, que no caso é Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, se Jesus saiu do céu na posição de Deus e veio até a terra para nos servir, nos amar, eu fico pensando, né, como que a gente consegue viver numa sociedade onde a gente não serve ao nosso Deus? E aí eu tô falando mais pro povo que é cristão, né? E quando eu falo cristão, eu tô falando todo aquele que acredita em Cristo. Você vê que os espíritas, eles fazem isso muito bem, né? Com a questão da caridade e tudo mais, o que é um fator louvável dentro dessa religião. Eles são muito ensinados a se doar. E nós cristãos não somos ensinados assim. Bom, na Place eu posso dizer que lá todo mundo serve.
Não tem essa de não vai servir. Você pode ser um cristão e não querer servir, ok? Você não é obrigado a nada. Mas lá na Place, eu posso falar da minha igreja, né? E todo mundo que chega, ele já chega sendo incentivado ao serviço. Janaína, por quê? Eu vou explicar agora no texto para você entender a profundidade dessa palavra. Olha o que diz Mateus, capítulo 25, versículo 35. Presta atenção. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Olha o que ele está dizendo. Que ele teve fome, tá? E as pessoas deram de comer a ele. Ele teve sede, ele teve água para beber, porque as pessoas deram. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então, ele está dizendo ali que em determinado momento ele precisou de coisas e as pessoas o serviram com essas coisas. E ele é tão grato por isso, tão grato por ter recebido tudo isso, que ele se sente na obrigação de fazer e retribuir da mesma forma. Eu vou seguir o texto para você ter noção do que está dizendo, ó. Versículo 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Olha o que ele está dizendo. É o Senhor falando, tá? Senhor, os discípulos perguntam: quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Porque os discípulos ficavam assim, gente, isso não acontece. Porque quando ele está com fome, ele mesmo pode prover e os discípulos têm ali a comida que precisam. E aí ele fala: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Os discípulos ficam constrangidos com esse texto de Jesus, que foi o 35 que eu li inicialmente. E eles falam: Senhor, mas em nenhum momento a gente fez isso pelo Senhor. E o rei responderá, presta atenção no versículo 40. Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. Então, olha o que ele está dizendo. Quando vocês fazem aqueles que precisam, vocês estão fazendo para mim. Olha o que o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 25. Quando vocês têm alguma pessoa com fome e vocês dão comida, vocês estão fazendo para mim. E ele fala fome, não é só fome de comida, entenda, tá? Quando ele fala fome, ele está falando fome de palavra. Sede, ele está falando de sede de Deus. Quando ele fala de roupa, é de aquecer aquele que está no frio, ou seja, aquele que não está, que está ao relento. Entende que ele fala tanto na conotação física, quanto na conotação espiritual. Então, quando ele fala, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ele está dizendo, quando vocês fazem por aqueles irmãos que não têm condição ou que precisam, vocês estão fazendo para mim. Tá, Janaína, entendi que a gente tem que servir ao nosso próximo. Beleza. Mas o que isso tem a ver? Porque quando a gente fala do texto que vocês sempre me perguntam, como eu posso estar firme em Deus? Primeiro de tudo, você tem que conhecer a Deus. Ter intimidade e relacionamento com Ele, vida de oração, vida de presença em Deus, vida de atitudes vinda do Senhor, obediência a Deus. Depois que você faz tudo isso, Ele pega e fala para você que você tem que servir ao seu próximo como você gostaria de ser servido. Tem um texto maravilhoso que eu entendi o amor de Deus, eu entendi como retribuir o amor de Deus através desse texto.
E eu já falei desse texto em algum vídeo aqui, eu não vou me lembrar o nome agora, porque eu esqueço tudo que eu falo. Eu não sei nem como é que eu prego a palavra, vocês que vão me conhecendo ao longo do tempo, aí vocês vão entender que eu sou uma pessoa que eu esqueço tudo, eu falo as coisas, eu não esqueço, mas depois a pessoa fala, não, você falou, falar, então eu falei, tá tudo bem. Eu sou assim, esse é o meu jeito. Minhas ovelhas já até me conhecem, morre de rir. Pastor, eu falei com você. Eu falei, eu sei, mas eu não lembro exatamente o que foi, me ajuda. Aí a pessoa lembra, eu falo, lembrei. E em algum momento eu sei que eu já falei disso aqui, mas é um texto que Pedro, ele tá arrependido de ter traído Jesus, de ter falado que não o conhecia no momento da crucificação. E aí o Senhor volta depois dos mortos, né? Depois que ele ressuscita, ele vai encontrar Pedro. E aí ele pergunta assim, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, eu te amo. E ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele pergunta numa terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha o que o Senhor está dizendo para ele. Você só vai demonstrar que realmente me ama quando você cuidar daquilo que é meu. E o que é do Senhor nessa terra? A casa dele, a obra dele, as ovelhas dele. Então, quando você fala do amor de Deus para outra pessoa, você está apacentando essas ovelhas. Vou dar um exemplo. Quando eu respondo você no Instagram, que ainda consigo fazer isso, eu estou apacentando as ovelhas do Senhor. Eu estou amando ao Senhor. Eu estou manifestando o amor de Deus na sua vida. Quando eu cuido de alguém que é de Deus, ou alguém que ama ao Senhor e que está passando necessidade, eu estou cuidando do Senhor. Então você só prova para Deus que você o ama quando você serve na casa dele. E eu inicialmente falei a respeito do quanto dentro de outras religiões as pessoas servem com tanto empenho, e talvez hoje por isso eu sinto essa necessidade de servir ao Senhor, porque desde o início eu fui ensinada que eu serviria a um propósito, que eu serviria a um Deus. Eu só não imaginava que no meio do caminho, assim como o Senhor encontrou com Paulo, ele me encontraria. E eu digo que eu ainda faço pouco. Eu ainda sirvo pouco. Eu acho que eu poderia fazer muito mais. Mas tudo aquilo que eu tenho podido fazer até o momento eu faço. Quando eu falo pra você assim, compartilhe essa palavra, eu não tô dizendo porque eu quero ficar famosa no YouTube. Mas é porque são mais pessoas ouvindo a palavra de Deus e se permitindo ser transformada pelo Espírito. Essa obra que eu faço aqui, o YouTube é só uma ferramenta da obra de Deus. Porque tem tanta gente que usa o YouTube para fazer nada. Por que não usar para falar da palavra de Deus? E eu resolvi usar essa ferramenta aqui para pregar para aqueles que têm acesso à internet. Tem acesso à internet, pode ser numa tribo indígena que tem acesso à internet. E ele vai ouvir falar desse Deus maravilhoso, Deus poderoso que a gente serve. Então hoje eu queria orar pela tua vida, para que você entenda que estar firme em Deus é servi-lo. Quando você olha para a vida do teu irmão, automaticamente você vai olhar para a sua e vai falar, nossa, quanta tribulação que esse irmão está vivendo. E você meio que vai deixar de lado um pouco a sua tribulação. E aí quando você deixa um pouco de lado a sua tribulação e cuida do seu irmão, o Senhor cuida das suas coisas. Entende? Ele diz que você deve cuidar das coisas deles e as demais coisas te serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, ele já sabe. Por muitas vezes eu cuidei de casais dentro do meu casamento, onde meu casamento estava praticamente destruído. O meu casamento estava basicamente destruído e eu servia ao Senhor cuidando de casais. Eu falava para a mulher, você não pode agir assim, que é isso que a Escritura diz.
Talvez na minha vida ainda precisasse de muita transformação, mas eu ajudava aquela mulher dando palavra de Deus para ela. Então, estar firme em Deus significa que, apesar das suas adversidades, você continua fazendo a obra dele e cuidando das coisas dele. Tá bom, Janaína, mas como eu faço isso? Procura uma igreja perto da sua casa. Veja como você pode ajudar as pessoas ao seu redor. Dessa forma, você está matando a fome daquele que tem fome. Está matando a sede daquele que tem sede. Dessa forma, você vai estar servindo ao Senhor e isso vai fortalecendo a sua fé. Então, eu quero orar hoje pela tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, que o Senhor vá de encontro a cada uma delas. Pai, que essas pessoas venham receber da Tua palavra, a Tua verdade, que elas venham permanecer firmes, Senhor, Te servindo por amor, se dedicando a Ti, estando na Tua presença, buscando mais de Ti e vivendo, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão. Deus, que eles venham desfrutar da glória que o Senhor tem para manifestar sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a família, guarda a casa, guarda os bens, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está levantando um povo que vai Te servir em espírito e em verdade, vai Te adorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada um nas Tuas mãos e cumpre neles o Teu querer. É o que eu Te oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Eu te espero amanhã aqui às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe.